Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Neemias, o capítulo 2, os 3 primeiros versículos para esta noite. Neemias, palavra de Deus, capítulo 2, os 3 primeiros versículos. A série continua. Mas o que eu tenho a ver com isso? E nós escolhemos esse título para a série Lectio Continua, ou seja, sermões contínuos, capítulo por capítulo do livro, pelo contexto histórico, geográfico, político e espiritual do livro. Neemias, um judeu exilado, estava no império, residindo no império Medo-Persa. Naquele momento, copeiro do rei, um cargo de confiança. E uma parte do seu povo, que voltou para Jerusalém, que havia sido disciplinada pelo Senhor, estava vivendo num desprezo, vivendo na miséria. De repente ele recebe uma visita dos seus compatriotas, um deles possivelmente um irmão sanguíneo, e ele pergunta, uma pergunta pactual, uma pergunta aliancista: como está Jerusalém? E como anda o meu povo? Em seguida o relatório foi dado. Resumindo, Jerusalém está um caos. O povo está de miséria e desprezo. E a resposta que Neemias deu foi: eu tenho tudo a ver com isso. Eu tenho tudo a ver com isso. Mas ele poderia ter feito o contrário. Ele poderia ter imitado o sacerdote que, passando, contemplou um homem semi-morto em virtude de um assalto, de um espancamento. E o próprio Cristo, na parábola do bom samaritano, diz que o sacerdote passou de longe. Neemias poderia ter dado essa resposta. Ou o próprio levita, na mesma parábola, viu o homem semi-morto em virtude de um assalto, espancamento, e o levita olhou e passou de longe. Neemias não. Quando ele recebe o relatório, parafraseando o narrador: Jerusalém está um caos, Neemias. O nosso povo está de miséria e desprezo. Neemias se assenta. Neemias chora, lamenta, ora e age. Daí o título da série: mas o que eu tenho a ver com isso? E a pergunta é para nós hoje. Aqui e acolá nos deparamos com irmãos nossos que se encontram também assim, num estado de miséria e desprezo, em dimensões outras, em todas as dimensões às vezes, em todas as instâncias. Igrejas do Senhor, debaixo da bota pesada de governos totalitários, e que são exemplos do anticristo que virá, são protótipos do anticristo que virá. E muitas vezes a resposta que damos à igreja perseguida, por exemplo, é: mas o que nós temos a ver com isso? É claro e evidente que nós não usamos esse vocabulário, mas muitas vezes o nosso cinismo ele fica evidente. Porque até usamos expressões assim de: que coisa, como é terrível, não, viver debaixo de perseguição, mas não passamos disso. Neemias não.
ao receber o relatório, tomou assento, chorou, lamentou, orou e agiu. E porque ele agiu, daí vem o tema ou o subtema da mensagem desta noite: posicionados por Deus para agir. Dá para repetir? Posicionados por Deus para agir. Deus nos posiciona em lugares diversos, em posições diversas, em circunstâncias diversas, para que possamos agir. Agir em prol do seu povo, agir em prol da sua igreja, agir em prol do seu reino. Agora sim, Neemias capítulo 2, leitura, os 3 primeiros versículos. Posicionados para agir. Toda a igreja, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante do rei. Primeiro que era proibido. Era a liturgia do cargo. Era proibido alguém comparecer triste diante de um imperador medo-persa. É a liturgia do cargo. E ele diz, nunca antes eu compareci assim diante do rei. Mas dessa vez foi impossível. Ele compareceu triste, já colocando a sua vida em risco. Prosseguindo a leitura. Por que o seu rosto está triste? Se você não está doente? Gente, o próprio Artaxerxes, o imperador, percebeu, tem algo errado no teu coração, Neemias. Agora veja a reação de Neemias e vocês vão entender por que Neemias reagiu como reagiu. Todos juntos. Que o rei viva para sempre. Primeiro deixa o rei tranquilo. Que o rei viva para sempre. Primeiro ele já tira logo a desconfiança do rei. Não, rei, não é o que tu estás pensando. Não tem veneno no vinho. Que o rei viva para sempre. Prossigamos. Como não estaria triste se a cidade onde estão sepultados meus pais, então orei ao Deus dos céus. Por enquanto só até aí. Próximo domingo seguiremos. Qual o subtema do sermão de hoje? Posicionados para agir. E quando o assunto, e quando o sermão tem um tema como este, logo nos faz lembrar também uma narração bíblica, algo que aconteceu também, envolvendo uma judia, que se encontrava também naquele momento dela como rainha, e o imperador era outro, Assuero, também medo-persa. E essa judia, agora rainha do imperador medo-persa, foi informada pelo seu tio Mordecai que Amã, um inimigo do povo do Senhor, que queria ver o povo do Senhor destruído, elaborou uma estratégia e conseguiu o sinal, o selo do imperador medo-persa, um decreto para destruir todos os judeus. E Assuero caiu na armadilha, pegou o seu anel, e quando ele sela, a lei medo-persa estava acima do próprio rei. Essa era a lei medo-persa. A lei era o império da lei. Eu não vou nem entrar no nosso Brasil hoje, porque falar império da lei no Brasil, eu não vou nem adentrar nisso aqui agora. O propósito não é esse. Selou, está selado. E a notícia chega para Mordecai, o judeu, tio de Esther, judia, agora rainha, esposa de Assuero. Parafraseando, Esther, minha filha,
Você está ciente do que vai acontecer conosco? Por favor, ajuda-nos. Paráfrase nossa. Está lá em Esther, gente. E ao chegar esse pedido de socorro, Esther teve uma certa resistência por puro medo. Pois era a liturgia também do cargo, era a liturgia também das rainhas. Só comparecia diante do rei, mesmo sendo esposa dele, quando chamada. Então ela resistiu, ela temeu. E aí entra novamente o seu tio Mordecai, um judeu que levava Deus a sério, levava a lei a sério, levava o povo de Deus a sério, levava a obra do Senhor a sério. E manda um recado para ela. Projeta aí, sonoplastia. Esther, capítulo 4, versículo 14. E eu já fui informado por Débora Leal que ela gosta muito desse texto. Ovelha do Senhor. Vejam a resposta agora de Esther, depois de ser admoestada pelo seu próprio tio, e o seu tio amou mais a Deus do que a ela, e por isso a exortou, sendo ela rainha. E vejam o que Mordecai disse para a sua sobrinha rainha Esther. Vamos ler juntos? Vamos lá, toda a igreja. Louvado seja o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A minha alma se contorce de alegria dentro de mim, eu penso que de você também. Esse é o Deus a quem servimos. Ele posicionou Esther como rainha, porque já fazia parte dos projetos do Senhor, do desígnio do Senhor, a partir da sua presciência, de que ela precisava estar lá em tal e tal tempo. Ela tinha que estar lá como rainha, para quê? Para quê? Para interceder pelo povo de Deus, para ser instrumentos na mão do Senhor. Por isso que Mordecai disse: olha, se você se acovardar, o nosso socorro virá por outro meio. Em outras palavras, Deus é Deus. O Deus de Abraão jamais nos deixará. O Deus de Isaac jamais nos abandonará. O Deus de Jacó estará sempre conosco. Agora fique sabendo, viu? Você e a casa do teu pai terão que pagar a fatura pela desobediência. Mas aí ele não para, e ele evoca a doutrina da providência de Deus. A macroprovidência, a microprovidência, e ele relembra para Esther. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Quem elevou Esther à condição de rainha? Foi Assuero? Não. E ele também, mas por trás estava aquele que mandava em Assuero, mesmo ele tendo ciência ou não, consciência ou não. Quem elevou Esther como rainha, quem colocou Esther ao lado de Assuero, foi aquele que lá em Gênesis diz: no princípio, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse mesmo Deus que elevou Esther e a colocou ao lado de Assuero, já tendo em vista socorro para o seu povo, é o mesmo Deus de hoje que tem posicionado você em lugares, em famílias, do lado de amigos, de pessoas, para você agir pela causa dele, agir em prol da igreja dele, agir para a expansão do seu reino. E a pergunta que eu faço é: você tem compreendido isso?
se você chegou aonde você chegou, em um nome de Jesus Cristo, entenda, foi Deus que te posicionou. Então pergunte: o que tu queres de mim? O Senhor me posicionou aqui. O que tu queres de mim? Olhe para a sua família. Ele te posicionou na família onde você está. Olhe para a sua empresa. Olhe para a sua profissão. Olhe para a sua cidade. Ele tem te posicionado e Ele vai ainda posicionar muita gente, mas é posicionar para agir. Não é Deus não posicionou Neemias como copeiro do rei. Ele também posicionou Neemias como copeiro do rei, mas ele não posicionou Neemias apenas para que Neemias usufruísse das benesses do palácio do rei. Apenas para Neemias usufruir do status de ser copeiro do rei. Preste bem atenção, ser copeiro do rei era status. O que o rei comia, ele comia. O que o rei bebia, ele bebia. Alguns estudiosos, alguns especialistas, biblicistas do Antigo Testamento e até da história das nações antigas chegam a dizer que o copeiro chegava a ser até conselheiro do rei. O que a própria rainha não tinha como fazer com frequência, o próprio copeiro poderia fazer, estar sempre ao lado do rei, do imperador Medo-Persa. Volte para Neemias, primeiro capítulo, versículo 11, e observe como é que o próprio Neemias encerra a narração do capítulo 1. E aí você vai perceber o link para o capítulo 2. Aí você percebe o link com Esté, capítulo 4. Observe como é que o próprio Neemias encerra a narração do capítulo 1, do livro que carrega o seu próprio nome, mas o livro é de Deus. Toda a igreja leia, por favor, Neemias, o primeiro capítulo, versículo 11. Ele está dizendo o seguinte, irmão, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu posicionei Neemias como copeiro do rei. E ele posicionou Neemias como copeiro do rei, porque Neemias seria o reconstrutor. Ele iria reconstruir os muros de Jerusalém. Ele seria o instrumento que Deus usaria para tirar Jerusalém e o seu povo do desprezo e da miséria. Então, antes, Deus posicionou Neemias como copeiro do rei. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é perfeita, a Bíblia tem harmonia em tudo que ela diz. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O mesmo Deus que posicionou Esté para ser socorro para o seu povo, naquele momento, ele posicionou Neemias. Ele tem posicionado você em pleno século 21, e ele posicionará muitos dos seus servos e servas, mas é para agir. Ele tem posicionado gente no aspecto econômico. É ele que dá. Então, se ele tem te dado, preste bem atenção, ele vai pedir conta, porque ele tem te posicionado economicamente. Não é para você acumular, somente acumular, não. É para você agir em prol da igreja dele, em prol da obra dele, em prol do reino dele, em prol de quem precisa, em prol daqueles que estão no estado de pecado, no estado de miséria, no estado de desprezo, pois tudo é dele, nada é nosso. Somos apenas mordomos. Nu viemos e nu retornaremos, gente. 1 Timóteo capítulo 6, carta pastoral, ele diz: meu filho Timóteo, nu viemos, nu voltaremos. E a mensagem aí não é para você demonizar o dinheiro, não é para você demonizar o diploma, mas é para você usar o dinheiro como meio para agir em prol do reino dele.
Existe um empresário no Brasil, eu não tenho intimidade com ele, mas as agências missionárias, a da IPB também, Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões de Pinheiros e tantas outras sabem disso. Quem aqui tem na sua casa a caixa d'água Forte Leve? Pois é. Você sabia que essa empresa, uma parte do seu lucro, eu não estou falando do bruto, porque uma empresa precisa de capital para girar, e nós temos empresários aqui, uma parte do seu lucro é em prol da igreja, uma parte do seu lucro é em prol de missionários, uma parte do seu lucro é para socorrer quem precisa. Deus tem te posicionado para agir. E a mesma fala de Mordecai para Esther, para você nesta noite, é para mim. Se você não agir, o que nós precisamos virar de outros, porque Deus é Deus. Mas fique sabendo, Ele vai pegar no teu colarinho, porque tudo é dele. Ele vai chamar você para uma prestação de conta, porque tudo é dele, até o ar que você respira. Que o Senhor continue te dando, mas não entenda, Ele te posiciona economicamente, Ele te posiciona intelectualmente. Você que é advogado, você que é médico, você que é pedreiro, que profissão linda de pedreiro. Você que é engenheiro, você que é secretária do lar, profissional liberal, você que é professor, está em uma universidade aí, cheia de professores ateus, com as suas ideologias de gêneros, e você tem se calado. A mensagem de Mordecai é para você também. Deus te posicionou como professor na universidade, não é para se acovardar, é para agir em prol da igreja, em prol do reino, em prol da população brasileira, em prol do mundo e para a glória de Jesus Cristo. Então responda a Ele, a você e Ele, e preste bem atenção. Não é Mordecai que está falando mais, não. Quem está falando é um porta-voz do Senhor dos Exércitos. Os pés são de barro, mas o chamado veio do alto. O Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando mais uma vez a esta igreja e nesta noite. Agora um minutinho para você refletir. Silêncio total, enquanto eu bebo água. Reflita agora. Solitude agora. Momento de quietude. Respira. Deus tem te posicionado. Já perguntou para quê? Esther entendeu. Primeiro momento ela, mas depois ela entendeu. E olha, gente, Deus fez um grande livramento através de Esther. E sabe quem foi para a forca? Não foi Mordecai, foi Amã. Os humilhados serão exaltados, louvado seja o Senhor. Esses dias, lendo alguns livros sobre o evangelho sequestrado, eu disse: Senhor, eu não posso me calar, e ver as nossas crianças sendo destruídas, eu não posso me calar, e ver a tua igreja sendo infiltrada por ideologias satânicas, eu não posso me calar. Posicionados para agir. Mas em cima desse tema, 4 lições. Neemias 2 aberto. Primeiro, agir confiando no caráter de Deus. Neemias agiu. Ele continua prestando o seu serviço e coopera do rei. E quando o rei pergunta, colocando a sua vida em risco, porque Artaxerxes já havia mandado parar a construção dos muros, sabiam disso? Está lá em Esdras 4. Alguém já havia tentado reconstruir os muros e uns inimigos de Deus inventaram uma conversazinha e Artaxerxes entendeu que era rebelião e mandou parar. Lê em casa o livro de Esdras, capítulo 4. O próprio Artaxerxes mandou parar. Aí chega Neemias e diz: como não está triste a cidade dos meus pais?
Assuero poderia olhar assim e dizer: Jerusalém, aqueles rebeldes. Então Neemias agiu confiando no caráter de Deus. E quando falamos no caráter de Deus, estamos pensando nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas propriedades. Ele é infinito em seu ser e perfeições, linguagem confessional. Exemplo, quando falamos que ele agiu confiando no caráter de Deus, estamos dizendo que ele agiu confiando que Deus é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Ele apareceu a Abrão, que depois passou a se chamar de Abraão, e disse: anda na minha presença, ser perfeito, anda na minha presença. Mas ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito aí é maduro, confia em mim. Ele começa dizendo: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Neemias conhecia esse texto. Neemias conhecia Gênesis. Então ele agiu confiando no caráter de Deus, atributo de soberania, poder absoluto. Um exemplo de poder absoluto é quando João Batista olhou para os seus compatriotas e disse: parem de dizer, temos por pai Abraão. Isso porque os seus compatriotas estavam sendo cínicos, não viviam o que confessavam. Então ele chegou como porta-voz do Senhor e disse: parem de dizer, temos por pai Abraão. Aí vem um exemplo do poder absoluto de Deus. Saiba que se Deus quiser, Ele pode transformar pedras em filho de Abraão. Isso é poder absoluto. Agora, mesmo Ele tendo poder para isso, não faz parte do seu desígnio fazer. Mas se Ele quisesse, Ele poderia fazer. Poder absoluto. Ele agiu confiado na infinita sabedoria de Deus. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Romanos 11:33. Aí temos dois atributos intelectuais: sabedoria e conhecimento. Quem aqui conhece como Deus? Ninguém. Quem aqui é sábio como Ele? A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E ninguém sabe aplicar o conhecimento como Deus. Ele agiu confiado na infinita sabedoria de Deus. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a Ele para que Ele possa restituir? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, agora o coral. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Só lhe deu glória, somente a Ele toda a glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E na estética litúrgica a igreja diz: amém. Por que repetir tudo isso? Passou estética litúrgica. Estamos ensinando a você. Um dia você vai agradecer. Ele agiu confiado no caráter de Deus. Ele não agiu confiando no seu braço forte. Ele agiu confiando no caráter de Deus. Porque diz o texto que quando o rei perguntou, o que aconteceu logo em seguida? Volta para o texto aí. Versículo 2, primeira parte. Então o rei me disse: porque o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração? Então fiquei com muito medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre.
que o rei viva para sempre. Mas leia de novo o texto comigo, a partir do primeiro versículo, por favor, vai lá. A partir do primeiro versículo, vamos lá. Toda a igreja. Toda a igreja. Prossigamos. Prossigamos. Toda a igreja. Agora e agora. ênfase no texto. Toda a igreja. Só aí mesmo. Confiança no caráter de Deus. O rei pede. Foi aquela oração relâmpago. Ele não verbalizou, ele orou no seu íntimo. Mas ele só fez isso porque ele confiava no caráter do Deus a quem ele orou no primeiro capítulo. Ó Deus dos céus, ó Deus da aliança, está lá, primeiro capítulo. Então, posicionado para agir, confiando no caráter de Deus, naquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Segundo, posicionado para agir, confiando nas promessas de Deus. Na oração que ele fez no primeiro capítulo, ele evocou as promessas da aliança, lembra ou não? Tu disseste a Moisés, se me obedecerem, eu os abençoarei. Se me obedecerem, eu os curarei. Se me obedecerem, eu os protegerei. Se me obedecerem, eu os exaltarei. Está lá, primeiro capítulo, a partir do versículo 5, a oração de Neemias. E nós pregamos aqui 8 dias as características de uma oração que é um cheiro suave para o Senhor. Uma oração que adora, uma oração que confessa e uma oração que recorre às promessas do Senhor. Então, posicionado para agir, confiando nas promessas do Senhor. Então, quando diz que ele orou, meu irmão, não tenho dúvida, ele já vinha orando, mês de Quisleu, novembro, dezembro. Ele compara esse momento agora do capítulo 2 é o mês de Nisan, março, mais de 4 meses. Então, quando diz o texto, eu orei ao Senhor, num relâmpago ele fez a oração que adora, relâmpago ele fez uma oração de confissão, relâmpago ele fez uma oração e recorreu às promessas do Senhor. Eu imagino ali Neemias, lá no seu íntimo, é promessa do Senhor. O Senhor prometeu a Moisés, teu servo. Ele orou. Então, posicionado para agir, confiando nas promessas do Senhor. Deus tem promessas para nós. São muitas as promessas do Senhor, queridos. Uma delas nos acompanhar de dia e de noite. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. Tem mais promessa? Tem. Jamais os deixarei. Jamais os abandonarei. Tem promessa? Tem Atos, falando para Paulo, fale e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal. Pois eu tenho muita gente ainda nessa cidade, ele estava em Corinto na época. Fale e não te cales, pois eu estarei contigo, e ninguém ousará te fazer mal, promessa do Senhor. E se fizer, desígnio do Senhor, pois Ele nos livra da morte, Ele também nos livra na morte. Tudo é para a glória dEle e para o nosso bem. Promessas, Ele agiu confiado nas promessas do Senhor. Faça o link Neemias 1, Neemias 2. A oração dele, a oração que recorre às promessas da aliança. Ó Senhor, aqui acolá eu oro. Foi o Senhor que me chamou para ser pastor.
Jeremias disse que o Senhor concederia à igreja pastores inteligentes. Então potencializa os meus neurônios, conceda-me capacidade cognitiva, agiliza os meus pés, que os meus pés sejam velozes, que a minha mente tenha capacidade de raciocínio, que eu memorize a Tua palavra e que eu tenha a sensibilidade de penetrar os olhos das Tuas ovelhas e perceber os gritos, as dores, e eu possa ser porta-voz do Senhor, eu possa chegar e dizer: coragem, coragem, coragem do Senhor e para a glória do Senhor. Posicionado para agir, confiando nas promessas do Senhor. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ei, meu irmão, não desista. Você está debaixo das promessas do Senhor. Você está debaixo das promessas do Senhor. Terceiro lugar, posicionados para agir com sabedoria. Lê o texto. Depois que o rei pergunta: tem algo errado contigo? O que é que ele responde, gente? Novamente aí, Bíblia aberta. 3 versículos apenas, não é? Para o sermão de hoje. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração, meu amigo. Quando o rei diz isso, eu vou repetir. Quando o imperador Medo-Persa diz: isso é tristeza do coração, já há aí uma desconfiança do imperador. É uma trama contra a minha vida. Entende agora, gente? Sabedoria de Neemias. Agora, vamos lá. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva. Não pegue a soberania de Deus para ser desrespeitoso com as autoridades, ainda que elas estejam ofendendo a Deus. A soberania de Deus não te dá o direito de ser imprudente. Viva o rei para sempre, isso é respeito. Ele não está colocando Artaxerxes acima de Deus. Ele está justamente respeitando as autoridades que Deus manda respeitar. Isso não significa concordar com elas, ser subserviente a elas. Viva o rei para sempre. Sabedoria. Mas tem mais aqui. Sabedoria do alto. Pensando aqui lá em Tiago 1. Sabedoria do alto. Observe o texto. Que o rei viva para sempre. Sabedoria. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e os seus portões foram queimados? Onde é que está a sabedoria aqui? Ele não diz Jerusalém, ele diz a cidade onde estão sepultados meus pais, querido. Cultura Medo-Persa. Eles valorizavam seus ancestrais, chegavam até a praticar culto. Então, quando Neemias fala: como não está triste, ó rei, a cidade onde se encontra o sepulcro dos meus pais, querido, isso é sabedoria. Ele usou o argumento de afetividade. Veja que Neemias tinha ciência da cultura Medo-Persa. Ele foi lá na fraqueza do rei. Não seja imprudente, não use a soberania de Deus para ser irresponsável nos seus tratos com os outros. Deus o posicionou para agir com sabedoria. E Tiago diz: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, peça a Deus. Só não confunda a sabedoria de Deus com a sabedoria mundana. Tiago também fala sobre isso, capítulo 3 e 4. Deus tem sabedoria para nos dar, gente, para lidar com todos. Posicionado para agir com sabedoria. Queridos, até os homens da vida empresária, como fazer amigos e influenciar pessoas. Quem aqui já leu esse livro? No campo do empresariado, das relações, da capacidade de relacionamento na empresa, e não a técnica, né? É um dos famosos livros, em alta ainda hoje. O próprio mundo percebe isso. E nós que temos sabedoria do alto para receber,
Posicionados para agir com sabedoria. Não tem, peça ao Senhor, Tiago 1. Ele está pronto a dar sabedoria a nós. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. E por último, posicionados para agir com coragem. Como é que... Isso aqui está no texto, pastor? Tá. Lê de novo comigo. Coragem. No mês de Nisan, são 3 versículos, então eu estou repetindo, indo e voltando. No mês de Nisan, novembro, dezembro, no 20º ano do rei Artaxerxes, o imperador Medo-Persa, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Ele aqui já está dizendo já a situação na qual ele se encontrava. É como se ele dissesse, eu agora me quebrei. Então o rei me disse, porque o seu rosto está triste, se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, todos juntos, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões queimados? Ele foi sábio, mas não foi covarde. Ele colocou a sua cabeça ali na forca, porque o rei poderia negativar o pedido e mandá-lo para a decapitação. Você está pedindo a restituição de uma cidade de rebeldes. Então ele foi corajoso. Mas ele foi corajoso porque ele agiu confiado no caráter do Senhor. Ele foi corajoso porque ele agiu confiando nas promessas do Senhor. Ele foi corajoso porque ele agiu com a sabedoria do Senhor. Então ele foi corajoso. Ele não deixou de falar da necessidade do seu povo. Como não está triste, ó rei? Coragem, meu irmão. Moisés morre. Quem assume é Josué, 1º capítulo, versículo 9. Aliás, 3 vezes no 1º capítulo, Deus chega a Josué e diz o que, igreja? 3 vezes. Está lá. 3 vezes. A igreja aqui lê a Bíblia. Ele se aproxima e diz, seja forte e corajoso. Aí adianta, novamente, seja forte e corajoso. A partir do versículo 6, Josué, 1º capítulo. Aí depois, seja forte e corajoso, queridos. Porque é preciso ter coragem. Mas essa coragem vem do alto. Coragem. Neemias agiu com coragem. Ele colocou o seu cargo à disposição, não como rebelião. Ele poderia perder a sua posição de copeiro do rei. Ele poderia perder o seu conforto, mas ele não deixou de lutar pela causa do seu Deus. Ele não se acovardou diante do Artaxerxes. Ele o respeitou como rei, como autoridade. Ninguém exerce autoridade na terra se do alto não receber. Isso não significa ser aprovado ou reprovado. É para mostrar que quem manda é Deus. Posicionados para agir. Agora, agir confiando no caráter de Deus, número 1. Número 2, agir confiando nas promessas do Senhor. Número 3, agir com sabedoria. E número 4, agir com coragem. Primeira igreja presbiteriana, nós estamos posicionados em Petrolina. Deus está, colégio pastoral, posicionando esta igreja no vale. Ele está posicionando para ela avançar mais e mais para a glória do seu nome. Então avancemos, irmãos. Essas paredes serão derribadas para a glória do Senhor. Plantaremos mais igrejas. Batalharemos pela fé. Gritaremos nos 4 cantos do nosso vale. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que as notícias corram. Deus está fazendo uma grande obra no vale, através também da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. E tudo para a glória do seu santo nome. E toda a igreja diz: amém. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.